Bom dia a todos e a todas. Bem-vinda, Sandra. Obrigada. João, Magda, Iracema. Vamos dar início, hoje, a um épico, diria, especial, ainda faz parte da Semana da Criança, aliás, do mês da criança, abordando um tema que ele é muito importante. Na realidade, esse tema é um tema novo, em termos de legislação, em termos de visão, mas é um tema antigo, porque é um problema certamente que já existia anteriormente com outro nome ou com outra forma. Mas é um problema que nos preocupa muito na nossa realidade, especialmente onde nós vivemos. Eu acrescentei alienação parental e holding, que é o que há de novo, exatamente de como dar contorno a essa situação, o que é alienação parental, quais são os fatores, se existe alguma forma de prevenção, né? Então, nós vamos conversar hoje, para abordar esse tema, nós vamos conversar hoje com uma pessoa muito querida, né? Eu esperei muito para ter esse tema, para conversar com você, né? Que é a Sandra Baccara, psicóloga clínica e jurídica, doutora em psicologia, especialista em psicoterapia da infância e da adolescência, em terapia conjugal e familiar, coordenadora do Espaço Uniforte de Brasília. Eu, pesquisando assim, Sandra, eu vi que você é a pessoa que realmente, se não diria maior, mas uma das pessoas que mais entende sobre esse tema, assim, tão atual e ao mesmo tempo tão difícil. Bem-vinda, Sandra. Obrigada, João. Obrigada, pessoal. João, eu não diria maior, não. Eu tento estudar muito. É um tema que você falou que já existia realmente, né? Em 79, quando eu comecei a trabalhar como psicóloga clínica, psicóloga infantil, a gente não tinha esse nome, mas a gente já sentia que acontecia assim, né? Quando eu chamava pai e mãe para uma entrevista inicial e só aparecia a mãe. E algumas vezes a mãe dizia, o pai não quer vir, o pai não gosta. Eu pedi o telefone, ligava, o pai nem sabia que o filho estava indo a um terapeuta, né? Então, realmente é um assunto que interessa muito, porque chega aos consultórios com outra visão e muitas vezes a gente não consegue, né? Na área jurídica eu encontro muito. Na área clínica, anos depois, né, quando eu comecei a dar nome, quando eu conheci esse nome, eu entendi o que estava acontecendo, né? Há quantos anos eu encontrava isso na minha clínica. Depois, João, você falou, né, do tema, eu fiquei pensando que ao invés de alienação parental e holding, tinha que ser alienação parental e desamparo, porque o que a gente mais encontra nos filhos vítimas de alienação parental é um grande desamparo. E eu vou tentar trazer isso, eu vou pedir licença para compartilhar uma tela para eu não me perder, porque é tanta coisa que a gente se perde, né, nesse conteúdo. Mas vamos trabalhar um pouquinho. E eu queria começar falando como terapeuta de família. Eu gosto muito dessa definição do dicionário Ruais sobre família, que diz que ela é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. O afeto e a relação solidária são temas que me chamam muito a atenção nessa definição, porque é exatamente o que eu sinto, que eu percebo, que se rompe quando os atos de alienação parental surgem nas relações familiares. A gente precisa pensar um pouquinho, né, do que vem, de onde vêm esses conceitos de família. Eu não vou lá atrás, né, quem se interessar, o Philippe Herrier, que é um historiador francês, tem um trabalho maravilhoso, ele tem um livro publicado no Brasil, um deles, que é a História Social, eu sempre confundo, se é da família e da criança ou da criança e da família, mas eu recomendo. E a Rodine Lescaut, que é uma outra francesa, né, uma psicanalista, ela faz uma divisão interessante, porque ela fala de 3 momentos da família. A chamada família tradicional,
né, que a gente conhece bem, aquela do patriarcado, que estava muito centrada na questão da terra, a família moderna, né, em que começa-se a encontrar a questão do afeto, e a família contemporânea, que é essa família que a gente lida com ela atualmente, né, nos espaços profissionais. E aí, quando a gente pensa nas famílias contemporâneas, ou nas famílias, vamos chamar assim, eu vou usar no plural, porque é assim que o Instituto Brasileiro de Direito da Família, ou das famílias, desculpa, né, que é um instituto multiprofissional, que eu faço parte dele, chama, porque a gente não pode mais falar de uma única família. Nós precisamos pensar que novas configurações familiares atualmente nós lidamos com ela. Seria uma nova forma de ligação entre os sujeitos, onde existe ou não uma forma de parentalidade que forma os padrões tradicionais. E aí a gente pergunta, o que pode ser considerado como família? É a simples união de duas pessoas, é uma família? É necessária a procriação? A dependência dos pais idosos que voltam ao universo familiar, né, exigindo cuidado, em que nós, filhos, nos tornamos pais dos nossos pais? E o que eu acho que é o mais importante da gente perguntar, o simples fato de nascer transforma o sujeito em filho? Nós precisamos pensar, né, no nascimento como um fator físico, na filiação como um fator social e político, e no fator psíquico, como a inserção do sujeito no simbólico, na ordem simbólica. E é aí, no fator psíquico, que a gente situa a questão da alienação parental ou familiar, que hoje nós estamos chamando de alienação familiar também. Esses três fatores, físico, social e psíquico, eles guardam cada vez mais relação de dependência entre eles. Se a gente pensa, né, vocês profissionais, são profissionais da medicina aqui, nas técnicas de reprodução assistida, que desvincularam o nascimento e... pegar aqui, porque a minha tela está cortada, as relações entre nascimento e genitores. E o fator social de reconhecimento de uma linhagem não necessariamente exercido pelo genitor biológico, né? Hoje o direito reconhece a socioafetividade. O fator psíquico, né? A inserção do recém-nascido no simbólico, que é hoje uma grande interrogação, como se constituir sujeito? E a questão que a gente mais vê proveniente dos atos de alienação parental, como respeitar o direito do outro quando eu vejo o meu direito contrariado? Como é que eu vou pensar, né, enquanto genitor, eu vou usar a expressão que a lei usa, e não importa aqui se eu estou falando de uma adoção, de uma socioafetividade, de um genitor biológico, eu estou falando daquele que se institui como o sujeito chamado genitor. Em termos winnicottianos, a gente poderia mudar para ambiente, né? Um ambiente facilitador. E se a gente pensa que esses elementos, né, que constituem, que definem os sistemas representativos que chamamos de família, que vão variar de acordo com uma cultura, com uma religião, com um espaço. Se a gente pensa em Brasil, vocês estão aí em Fortaleza, eu estou aqui em Brasília, eu não sei se é só gente de Fortaleza que está nos ouvindo, né? Como cada uma de nossas culturas determinam essa questão do sistema família, como a gente chama, né? Quais fatores conscientes ou inconscientes que definem essas categorias pelas quais o mundo social é organizado? E aí a gente tem que pensar no que nos interessa muito, né? Quem são
os chamados sujeitos alienadores. E aí eu vou trazer um pouquinho isso daqui a pouco, mas eu já vou alertar, gente. Nós precisamos mudar esse conceito de alienador e alienado. Do que eu estou falando? Porque hoje a gente entende como algo que é muito maior do que dois sujeitos. A própria lei da alienação, ela fala nisso. Nós estamos falando de um sistema que está envolvido com todo esse processo. Não dá mais para a gente trabalhar com aquele conceito de quando, há 15, 20 anos atrás, se começou a falar de alienação parental, de que um era bom, outro era ruim. Nós estamos falando de um sistema. Nós estamos falando de algo que é sistêmico e que envolve todo o sistema familiar, o sistema social, o sistema jurídico, o sistema médico, o sistema psicológico, enfim, todas as pessoas que estão ali. E nós precisamos ler essa pessoa, ou esse sujeito que aparece, né, como chamado alienador, como alguém que vivencia uma grande imaturidade emocional e que nós percebemos, né, o quanto esses atos têm como base fatores inconscientes. Eu estou falando ato, gente, porque há um grande problema hoje do próprio Conselho Federal de Psicologia da gente discutir alienação parental. Mas a lei 12.318 de 2010, ela nos traz alguns exemplos de atos de alienação parental. E são esses exemplos que nós, com mais facilidade, dentro dos nossos consultórios, ou quem trabalhar na área jurídica, consegue identificar que serão os geradores do grande sofrimento que os sujeitos submetidos a eles vão vivenciar. Então, nós precisamos pensar que não existe uma forma de organização familiar ideal. Do ponto de vista psíquico, as famílias são sempre construídas e os filhos sempre adotivos, pois são laços afetivos que, como todo investimento, vão organizar o significante família. Por que eu trago isso, gente? Porque quando nós estamos falando daquelas pessoas que vivenciam os atos de alienação parental, nós estamos falando de sujeitos, normalmente, em situação de vulnerabilidade, porque são crianças ou adolescentes, e hoje nós temos estendido esse conceito para os idosos, que precisam ser verdadeiramente adotados por aquele sistema familiar para que seja respeitado como sujeito psíquico. Eu preciso que eles sejam desvinculados, nós precisamos que sejam desvinculados de um laço em que ele é meu. A gente ouve muito nos processos de alienação quando se diz o meu filho. Quando eu digo o meu filho, eu tiro o outro do processo. Eu tiro o outro de uma representação simbólica para aquela criança ou para aquele adolescente. E aí nós vamos encontrar o sofrimento. Então, compreender a alienação parental a partir da perspectiva sistêmica é entender que se trata de um fenômeno que acontece em uma família concebida como um sistema dinâmico em constante mudança e no qual interagem diversos subsistemas, cônjuge, casal-filho, irmão-irmão, e aí nós podemos colocar filhos-avós, pais com seus pais, enfim, né? E, além disso, acredita-se ser relevante situar a alienação parental no momento do ciclo vital vivido pela família. Ela surge, e aí eu volto a insistir, gente, ela existe desde
o casamento ou a relação que existe. Eu sempre uso isso como exemplo, o João já deve ter me ouvido falar. Né? O pai liga e diz, vou sair do trabalho e vou tomar uma cerveja. Aí a mãe diz, está vendo? Seu pai já vai para o bar. A mãe diz, eu vou lá no shopping. Meu cartão de crédito, diz o pai. Nós estamos falando de ato alienador, porque nós estamos falando de desqualificação do outro. Então, só que isso, no ciclo familiar, é reconhecido como algo que é natural. Então, não tem problema. Quando existe a separação, ou quando nem se chega ao casamento, a relação, né, conjugal, isso surge, então, como um problema ou como um defeito do outro. E aí nós vamos começar a ver os atos alienadores aparecendo. E nós temos percebido um aumento considerável desses casos e a consequência grave que é o sofrimento psíquico dos filhos, dos avós, dos tios, da sociedade que está em volta daquele contexto. Porque nós não podemos, eu repito, gente, pensar em atos de alienação parental só entre pai e mãe. Porque nós vamos ter avós alienadores, nós temos babás alienadores, nós temos irmãos alienadores. Por isso é que eu digo que a gente precisa entender, dentro de um contexto sistêmico, de um contexto de um sistema adoecido, eu tenho um certo cuidado com essa palavra, que está naquele processo sofrendo uma questão psíquica, de uma imaturidade psíquica, por não conseguir vivenciar um luto de um processo, de um projeto que não deu certo. Principalmente, isso se evidencia quando nós vemos os divórcios litigiosos. Então, é um alerta que eu faço a quem está me ouvindo, que a gente precisa estar muito atento a sintomas que chegam aos nossos consultórios. Sandra, e um dos... Oi? Por favor, eu não consegui escutar que tipo de divórcio que você falou? Litigioso. Sim, litigioso, verdade. Isso. Né? E os sintomas, João, que chegam aos nossos consultórios, e o mais grave deles são as acusações de abuso sexual. Eu sei que o abuso sexual existe, eu sei que predominantemente ele existe no universo da família nuclear, não necessariamente pelo pai, mas é ali que 70% dos abusos ocorrem. Mas a gente sabe também que de cada 10, 7 a 8 denúncias de abuso sexual em situação de litígio são falsas. É possível, Sandra, conseguir separar o que é falso e o que é verdadeiro? Difícil. É sim, João. A maior preocupação, eu acho que é essa, né? É sim. A gente diferencia pela maneira como o sintoma, como a criança denuncia esse sintoma. Existe um trabalho muito bonito da Andréa Calçada, que se chama Falsas Acusações de Abuso Sexual. Eu posso passar depois, eu pegar direitinho o nome do livro e te passo, João, para você passar para o pessoal. A Andréa discute muito isso, trazendo dados científicos a esse respeito. Né? Só en passant, uma criança verdadeiramente abusada, ela tem vergonha de falar do assunto, ela mantém uma linha de pensamento, porque ela viveu, então ela pode falar daquilo seguida várias vezes da mesma forma, diferente de uma criança que esse abuso foi implantado nela. Eu digo que ela está abusada, sim, mas emocionalmente, né? Pela implantação de falsas memórias, pela coalizão que ela se vê obrigada a vivenciar com aquele que está denunciando esse falso abuso.
E como esse abuso não existiu, ela tem lacunas de memória que ela começa a preencher com outros conteúdos. Então, são histórias que dificilmente são contadas da mesma forma. Eu estou falando, é claro, gente, né, da grande maioria das denúncias que são abusos que não têm materialidade. Então, crianças que vão fazer um exame de corpo de delito e não tem nenhuma marca, né? Porque as denúncias são assim, o pai, normalmente é sobre o pai, não, o pai passou a mão na perereca. Sim, o pai deu banho, o pai trocou a fralda, o pai ajudou a fazer higiene. Só que essa criança, isso é um exemplo da Andréia, e normalmente as denúncias são sobre crianças muito pequenas. Essa criança chega em casa e a mãe diz assim: aí, como é que foi e tal? O papai passou a mão na sua perereca? Ele vai dizer: passou. O pai deu banho, o pai fez a higiene. E dali se constitui uma acusação de abuso. Então, é difícil, João, é difícil sim. Né? Às vezes me perguntam, como é que você tem certeza que não teve um abuso? E eu costumo brincar e dizer assim, é pelo cheiro. Né? Isso é uma resposta que meu professor de psicopatologia me deu uma vez. É pelo feeling, é pela forma como se manifesta, como as pessoas pedem socorro. Então, é aí, João, que eu disse, né, que eu brinquei que a gente devia ter mudado o tema, porque o que nós vemos nessas crianças, nesses adolescentes, nesses idosos, vítimas dos atos de alienação, são pessoas extremamente desamparadas. Eu estou usando a expressão desamparo no sentido winnicottiano, de um desamparo psíquico, né, de uma pessoa que não consegue se reconhecer sujeito, de uma pessoa que não consegue ter confiança em si próprio para que ele se veja como um sujeito psíquico. Então, nós vamos pensar em alienação como comportamentos que remetem a uma estrutura psíquica já constituída, manifestando-se de forma patológica quando sai do controle. A ruptura da vida conjugal pode ocasionar no genitor chamado alienador um sentimento de abandono, rejeição e traição, gerando uma grande tendência vingativa. Ao não elaborar adequadamente o luto da separação, estrutura-se um processo de destruição, desmoralização e descrédito do ex-cônjuge. A grande vítima é a criança ou o adolescente. E eu sempre digo, quando me pedem ajuda nesses processos, eu sempre digo, o meu olhar é sobre o filho. Porque os adultos que estão doentes doentes no sentido, né, de uma doença psíquica, de uma doença emocional, né, naquela relação de guerra, de briga, eles têm recursos, as crianças não, os adolescentes não. Sandra, eu acho que o mais difícil, né, para a pessoa, nessa fase de separação, é entender que ao afetar o seu ex-cônjuge, o seu companheiro, está afetando também diretamente a criança, né? Principalmente. Metade, né? Principalmente, João. É fácil. Eu uma vez ouvi de um juiz, lá em Caxias do Sul, era um juiz de família, e ele disse que quando começava muito dessa briga lá na sala de audiência, ele perguntava para o cônjuge que estava brigando mais, né? Você acha que o seu filho é isso aí que você está dizendo do outro? E as pessoas se assustam e dizem, não. Ele disse, mas 50% é isso aí que você está dizendo, porque 50% é o DNA do outro. E isso, segundo ele, dava um susto tão grande nas pessoas que elas refaziam a maneira de pensar. No início, Sandra, você colocou como ser adotivo, né? E na família adotiva? Que não é a mesma coisa. É a mesma coisa, João, como na família socioafetiva. Quando eu estou falando que o filho precisa ser adotado, eu estou falando de uma adoção emocional.
né? Eu estou falando de um reconhecimento daquela pessoa como um sujeito psíquico independente de mim, embora dependa de mim, mas que tem direito a uma vida social, emocional, psíquica, e principalmente de ser respeitado. Eu muitas vezes falo em consultório e falo com as pessoas que me procuram e que começam a desqualificar muito o outro genitor, eu digo, escuta, presta só atenção, foi a pessoa que você escolheu para ser pai ou mãe. Então, essa coisa dos 50% eu uso muito também, porque nós estamos diante de crianças e adolescentes, vamos colocar assim, que não estão ali porque querem, estão ali porque houve um ato sexual, que seja de afeto, de que forma foi, que foi ocasional, o que foi, e que nasceu e merece ser respeitado. E ter o direito, né, de ter pai e mãe com ele é um direito constitucional. Né? O que a gente tem como lei, né, gente? A lei da alienação parental, eu vou falar rapidinho para vocês, ela diz, diga. Eu queria só fazer uma pergunta sobre esse processo de alienação que você está explicando. Eu trabalhei muitos anos com bebês em unidade neonatal, e eu estava pensando nesse processo de alienação no início da vida, né? No investimento que deveria acontecer, mas a gente sabe que por muitas vezes essas famílias não conseguem nesse investimento pelo fato da criança nascer, vamos dizer assim, adversa do que se espera, né? Então esse processo alienador, eu penso que pode já se estabelecer desde o início, e eu queria saber exatamente isso dentro da constituição subjetiva, né, dessa criança que ainda há de vir, né, na constituição de sujeito, como esse processo alienador pode ser invasivo dentro dessa constituição subjetiva primária? Veja, são duas coisas um pouquinho diferentes, né? Quando nós estamos falando da alienação parental, nós estamos quase que falando de um conceito jurídico, que é esse que está aí na tela. Eu vou chegar onde você traz. Nós estamos falando de alguém, de um sujeito que está sendo impedido de ter acesso à relação primária constitucional do direito de pai e mãe, ou de avós, enfim. Né? O que você traz é muito interessante, porque ao não se investir emocionalmente, e aí é o holding, né? Que aí a gente vem ao tema ali. Se não há um investimento de holding nesse bebê, esse bebê não se constitui sujeito psíquico. Então, nós podemos ter, e aí eu acredito nisso, desde um processo de não integração, né, como o Winnicott nos traz, que a gente nasce num estado de não integração e vai atingir a integração dependendo do ambiente. Desde um estado de não integração, e você trouxe, né, a criança diversa, quer dizer, as crianças que nascem principalmente com algum problema físico, sensorial, enfim, né, alguma deficiência, ou aquelas que, por não terem sido desejadas, não são investidas. E aí nós podemos pensar na alienação parental quando elas também não podem ter acesso a alguém que faça o holding com elas, alguém que invista nelas, como o Winnicott nos traz, né? Nós não estamos falando da mãe biológica, nós estamos falando de um ambiente que vai investir naquela criança. Eu entendo, não descarto, e aí eu sou muito freudiana, né? As questões originárias, as questões com o ambiente, né? Para que a gente possa falar de uma doença. Mas eu vejo muito as questões do espectro autista muito relacionado aí. Exato. Crianças que não tiveram nenhum
tipo de investimento afetivo para que se diferenciassem. Aí eu falo, né, nós estamos falando da alienação psíquica. A alienação parental seria a impossibilidade dada a um outro sujeito de investir o holding nessa criança. Né? E aí nós vamos ver que a alienação parental já existe na gestação. Já. Quando o parceiro, no caso, né, é desqualificado como um sujeito. Exato. E aí a importância, gente, da prevenção. Isso nas unidades neonatais. Desculpa, eu não entendi. Não, o doutor João estava comentando assim, quando você falou intraútero, aí eu disse assim, a gente vê muito esse tipo de posicionamento dentro das UTIs neonatais. Eu estou dizendo para ele que isso é comum, infelizmente, né, de acontecer. Sim. Eu até entendo, né, gente, por um outro caminho, como investir numa UTI neonatal. Eu tenho 2 netos e os 2 vivenciaram UTI neonatal. Né? Um nasceu com uma torção no intestino e com 6, 7 dias de vida ele fez a primeira cirurgia, e o outro, por conta de uma icterícia, voltou e ficou 13 dias na UTI, esse já com uma sepsemia. Né? Então, eu vivi isso como avó. E, claro, aí todo o meu contexto psicanalítico me ajudou e ajudou meu filho, ajudar meu filho e minha nora a que a gente não perdesse o investimento nessas crianças. Mas, no fundo, é difícil. Eu vou investir em algo que eu estou perdendo. Como que eu faço esse investimento? Né? Ou investir em algo não esperado, né? Não esperado. O bebê sonhado é sempre muito diferente do bebê da UTI, né? E principalmente que chocam de contato visual imediato, né? Sim, a gente fala de 3 bebês, né? Tem aquele bebê da infância que a gente sonhou, tem o bebê imaginário da gestação e tem o bebê real. Quando esse bebê real, que não tem nada a ver com o bebê sonhado, o bebê imaginário, ainda nasce com o risco de morte, né? É muito difícil investir. Esse investimento é muito complicado. E aí eu volto, né? Que é a questão da prevenção. Quer dizer, já é possível perceber na gestação como é que vai se investir essa criança. Né? Eu sempre exemplifiquei, eu fui professora de psicologia da infância há muitos anos, né? Eu sempre exemplificava assim, a maneira como a mãe se refere quando ela começa a perceber os movimentos do feto, né, do bebê. Né? Tem uma que diz assim, meu Deus, eu tenho um jogador de futebol, uma bailarina, olha aqui. A outra diz, é um inferno, me chuta o tempo todo. Né? Que investimento emocional está sendo feito nesse bebê, gente? Isso já é percebido nesse momento. Né? Então, quando a gente vai lidar, essas são crianças... Sabe, isso me passou agora. Essas são relações que, pela culpa, normalmente se tem um super cuidado, uma super proteção. E nós encontramos muito a super proteção nos atos alienadores. Ele não sabe cuidar, ela não cuida direito, ela sai com todos os homens que vê, ele tem 15 namoradas por mês, ele, sabe, nós estamos vendo aí uma formação reativa à rejeição, que é a superproteção é entendida, mas que entra como um grande elemento para que quem não entende, quem não está atento a esses atos, chamarem de proteção. Mas nós estamos vendo aí, muitas vezes, são atos alienadores. Ô, João, você me fala do meu tempo, tá? Ou a gente já vai discutindo. Sandra, a gente vai pontuando, tá bom? Tá bom. Tá. Fique bem à vontade. Tá bom.
Eu só quero passar para vocês, gente, o conceito legal de alienação parental, que ele diz que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento de vínculo com esta. Esse é o conceito legal de alienação parental, né, que é a Lei 12.318/10, que é uma lei pequenininha que foi reformada agora pela 14.340 de 22, que mudou algumas poucas coisas, mas que nos dá uma referência para entender do que nós estamos falando. E aí tem uma coisa que interessa para nós, profissionais de saúde, que é essa diferença entre o ato de alienação e a chamada síndrome da alienação parental. E que é um problema, gente, porque como a síndrome não é reconhecida pelo DSM, pelo CID, a academia não a reconhece. Só que nos nossos consultórios, a síndrome chega porque chega o sofrimento, né? A gente sabe que ela existe. O ato alienador, eu digo que ele é fácil de ser reconhecido. A lei traz lá 7 exemplos. A desqualificação, o impedir a relação, o não passar informações importantes, mudar de cidades, né, impedir o contato, a falsa acusação de abusos. Esses são exemplos de atos. Mas o que mais me preocupa, e por não ser reconhecido pelos organismos internacionais de saúde e pela academia, é a gente não levar em consideração a síndrome da alienação parental. É a gente não reconhecer aquele sofrimento que chega, seja por um sofrimento físico, seja por um sofrimento psíquico, recusa à escola, dor de barriga, enfim, né? Que não tem uma causa clara. E que se a gente começa a conversar com aqueles genitores, com aquelas pessoas que estão ali à volta, com aquele sistema à volta da criança, a gente consegue reconhecer como um ato de alienação parental. E prevenir esse ato, como que a gente pode prevenir? Alertar aquele genitor ou aquele avô, aquela avó, quem é que está ali com a criança e com o adolescente, do prejuízo que aquilo está causando, pode minimizar a doença, sabe? Que é o que a gente precisa fazer. Em termos jurídicos, a lei propõe, né, que o alienador seja advertido. Muitas vezes, quando a justiça reconhece o ato alienador e adverte, há um recuo, que é o que a gente busca, né? Mas, às vezes, isso não acontece pelo adoecimento daquele que provoca o ato alienador. Sandra, nesse caso, é possível haver uma reparação, dependendo da intensidade, né? É possível, eu acredito na reparação, João. Eu acredito. Que aí entra o hold, né? Ou seja, como forma de proteção à criança, né? Sim, porque uma separação levaria a mais dor ainda, né? Uma ruptura. Pois é. Uma a lei prevê, inclusive, a reversão de residência em casos de alienação. Né? Nos casos de alienação grave, que são aqueles casos em que a recusa absoluta do convívio com o outro genitor, a gente não recomenda a reversão. Porque aquela criança está tão fusionada com aquele genitor chamado de alienador que ela não suportaria
essa mudança. A lei tem outros momentos, tem outros propósitos, né? O aumento da convivência, tratamento biopsicossocial, avaliação biopsicossocial, mas a gente também tem esse aspecto que muitas vezes realmente não há a recomendação. Sim. Daí, Sandra, eu acho que seria fundamental realmente uma terapia de casal, né? Ou seja, não dá para você tratar o difícil é tratar essa terapia onde há conflito. Eu acho que é Hoje nós estamos chamando, João, de terapia parental. Parental. É. Verdade, né? É verdade. Porque eu concordo contigo. A terapia familiar, muitas vezes, a terapia precisa, porque são pessoas que não diferenciam a conjugalidade da parentalidade. Sim. Se você não quer mais ser meu marido ou minha mulher, você não vai ser pai ou mãe. Entendi. Né? Então, nesse aspecto, a terapia, sim, a terapia familiar é importante, a terapia conjugal ou do ex-casal é importante para que haja essa diferenciação. Sim. Mas é fundamental também, mas muitas vezes a gente não tem acesso porque as pessoas não permitem. Então, a terapia parental, ela consegue, muitas vezes, denunciar esse sofrimento da conjugalidade e levar as pessoas para terapia, ou terapias individuais ou terapia de casal. Mas é fundamental, sim. Certo. Sandra, a Magda, ela é psicóloga clínica. Oi, Sandra. E ela acompanha exatamente uma situação assim. Lembra no nosso encontro, eu até citei uma criança que eu atendo. Tá bom aqui, professor. Ela, como eu percebo, ela se sente super responsabilizada por essa mãe, entendeu? Eu acho, e aí ela vai se fragilizando cada vez mais, aí além da questão subjetiva, já está somatizando, já foi para o corpo, é uma criança que está com a glicose alta, é uma criança que a glicose dela não baixa de jeito nenhum. É a síndrome. É uma criança que está ganhando peso, sabe? E a mãe, inclusive, parece que está até dificultando o meu atendimento com essa criança, porque, não, ela vai para o educador físico agora, não vai poder ir para você. Não, agora ela vai para a médica. E na última vez que ela compareceu, eu bati na porta da médica e eu falei, o nome dela é Camila. Camila, eu preciso atender a Maria Júlia. Eu até usei a médica que está de licença, foi a doutora Camila, inclusive quando ela entrou de licença, ela pediu para que eu continuasse acompanhando. E você, que horas você chegou? Porque o horário dela é a 1. Não, eu cheguei a 1, mas se ela chegou, ela meio que se escondeu. Aí eu disse assim, não, a Maria Júlia, ela precisa ir, vai demorar a consulta, posso levar? Aí a médica disse assim, não, pode levar que eu falo com a mãe. Ela olhou para a médica e fez assim, mas você não vai examinar ela? Você sabe, querendo dificultar mesmo. Ela cria uma resistência e ela tem uma questão de alienação muito, assim, presente. E eu fico pensando quanto é difícil. Eu fico pensando de que forma que isso chega nos fóruns. Eu lembro da tua fala, você trabalha na área jurídica também, né? É formada em Direito. Não, eu sou psicóloga. Ah, tá. Como isso chega nos tribunais, né? Porque é um sofrimento tão grande, é um sofrimento que ele vai se constituindo e vai virando um bolo, porque, assim, primeiro a separação, aí depois o pai arruma outra companheira, a mãe arruma outro companheiro, aí vira uma guerra conjunta de várias pessoas ao mesmo tempo, e essa criança ali no meio. Em condições menos favorecidas, aí tem a guerra também por conta do dinheiro, do valor. Aí começa essa guerra também por causa do dinheiro. Se não vai pagar pensão, não vai ver o meu filho, entendeu? Sim. Eu fico pensando o quanto isso de forma de olhar de constituição, o quanto é danoso e de que forma que isso chega. Eu fico pensando que as escolas, eu não sei até que ponto as escolas estão ali de maneira efetiva para ter um olhar assim para essa criança e ter uma percepção, porque com certeza também deve ter um prejuízo na escola, deve ter, porque é um sofrimento muito grande a criança ficar como se fosse um campo de batalha, onde tem uma guerra. Eu chamo do cabo de guerra. Você lembra da brincadeira de cabo de guerra? Isso, e a criança... A criança é o cabo. É isso mesmo, ótima. E a criança... É ele que arrebenta. E essa menina, ela chegou ao ponto de... Quando ela chamou
quando a mãe descobriu que ela chamava a madrasta, a esposa do pai, de tia, ela ficou muito desesperada. E quando ela fez um desenho na minha sala, que a mãe não, que ela entra, no início a mãe queria entrar e eu consegui atender só a criança e deixar a mãe fora. E a mãe sempre que vinha me perguntar se ela falou do pai, se ela falou do pai, se ela falou do pai. E eu, né, sempre tentando escapar. Ela fez um desenho na minha sala, eu falei, e essa casa? 2 janelas, 2 portas e separada ao meio. E ela disse que era a casa do pai. Só que quando ela foi sair, ela perguntou se ela poderia esconder o desenho dentro do armário, porque ela não queria que a mãe dela visse que ela estava desenhando a casa do pai. Oh, meu Deus. Olha o sofrimento dessa criança, né? Pensei, poxa, imagina. Enfim, era isso que eu queria compartilhar. Eu acho esse tema muito... E saber como é que isso chega, né? Porque eu acho que pouco se fala, as escolas não sei se estão muito ali atentas. Uma outra questão, sabe, que eu queria abordar com você aqui, é a questão da prevenção, né? Pois É uma prevenção muito complexa, porque não é só, né, envolve toda a família, como você colocou, né? Envolve a questão do amadurecimento, até das histórias anteriores, né? Quantos casais, né, usam isso, porque já foram também assim, né? Sim, eu tenho uma percepção, né, dentro do meu estudo disso, de que a alienação é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. E que esse alienador, chamado alienador, né, ele está exatamente pedindo ajuda. Ele não lida com o luto do projeto, do sonho que não se realizou e acaba lidando, pedindo ao judiciário, ao médico, ao psicólogo, a todo mundo ajuda. Se a gente não lida, não entende isso como um pedido de ajuda, e eu não estou dizendo, gente, tem momentos em que existe uma doença psíquica grave, tem psicopata, tem situações graves, mas a grande maioria, na verdade, quando você falou, né, a palavra que veio à minha cabeça foi Munchausen por procuração. Em vez de levar para o psicólogo, ela leva para o médico e quer que o médico examine a criança. Uhum. Na verdade, essa mãe está precisando de ajuda, ela está pedindo ajuda. Uhum. E é isso, João, que eu entendo como a prevenção, quando a gente consegue mudar esse olhar dos atos de alienação como uma maldade, como a gente lia no início que a gente começou a discutir esse tema, para algo que é maior do que a maldade, que está ali dentro de um sistema que é desorganizado. A mãe não consegue perceber, né? Essa mãe não percebe a filha como alguém diferente dela. E como alguém de direito, como um sujeito de direito, né? Como os advogados chamam. Mas essa mãe está te pedindo ajuda. Sim. Quando ela se recusa a levar a Ana Júlia para terapia, ela está pedindo espaço para ela. Não, ela realmente, ela já fiz vários atendimentos com ela. Realmente, ela quer. E onde está esse pai? Onde está esse pai? É aqui na mesma cidade. O pai, eu já fiz várias cartinhas solicitando para o pai, eu não sei nem se essas cartas chegam até ele, sabe? Ela só me diz que ele não vem. Eu vou novamente, depois desse episódio da sala da médica, solicitar para ver se esse pai venha, porque eu conversei com ela, falei, eu preciso atender ela todas as vezes que vocês vierem. Independente se ela tiver outro atendimento ou não, o meu atendimento com a psicologia, ela precisa passar, né? Sim. Não é mais nem menos importante do que o educador físico, do que a médica, porque essa criança, inclusive, ela foi está sendo acompanhada pela obesidade, né, que é outro setor. Entendeu? Pois é, mas é aí que você vê o ato alienador, né, o quanto esse pai não é incluído e essa criança não consegue se tornar um sujeito total, porque ela é parcial, ela só tem a mãe. Esse pai, né, ela não tem o direito de ter pai. Né? Esse pai está aí na ilustração, todo recortado, todo destruído. E se ela vai para a casa do pai, ela não pode compartilhar
Ela tem medo de compartilhar o que aconteceu na casa do pai, ela tem medo de falar essa mãe, o que eles fizeram. Sim, ela se sente muito responsabilizada pela mãe. Há um conluio, João, que a gente percebe. Você está me falando de um caso já de médio para grave, né? Há um conluio dessa criança como protetora da mãe. Uhum. Aí já são processos em que a gente pensa duas vezes ao fazer a reversão de guarda e de residência. Sandra, né? Eu fico pensando também qual é o tipo de afeto que essa criança vai constituir em relação ao gênero masculino também, para o futuro das relações emocionais dela como sujeito individualizado, entendeu? Eu fico pensando nessa confusão emocional que vai sendo estabelecida a partir desses conflitos. A gente tem um documentário, gente, ele já é antigo, hoje ele já está disponibilizado, domínio público aí no YouTube, que é A Morte Inventada. A Morte Inventada? O Alan Minas, que é o cineasta, o Alan foi vítima de falsa acusação de abuso sexual. E ele fez esse documentário e está contando muito da história dele. Prestem bem atenção na fala inicial. É como se tivesse uma poesia inicial. E essa filha dele hoje já é adulta, deve estar aí pela faixa de uns 20 e poucos anos, e eles nunca conseguiram resgatar a afetividade. O Alan tem, até hoje, muita dificuldade afetiva com essa menina. Né? Então, eu tenho pacientes que suicidaram. Vítima de alienação. Sandra, quando eu estava na faculdade, eu participei da mediação do projeto de uma professora minha, que ela trabalhava no fórum também, nessa parte de... O nome dela é Edila Grisati, de repente seja até, não sei. E ela dizia que era comum essa questão dessas denúncias falsas sobre abuso sexual dos pais, e que destruía aí depois a relação, porque o pai se afastava completamente, às vezes mudando até de estado, por medo, né? Porque... É complicado, eu tenho cliente da área jurídica que tem 5 anos que não vê os filhos, a filhinha tinha 1 ano quando aconteceu a denúncia, ela não sabe quem é ele. Esse caso que essa professora falou também era uma bebê, assim, nessa fase pequena. Destruiu a relação, porque aí o pai simplesmente, aí ela diz, você pode obrigar um pai a dar pensão, mas você não pode obrigar o pai a visitar a filha. Né? E ali não era uma questão de obrigar a visitar, é uma questão dele não ter acesso, porque a justiça, quando o abuso, a denúncia de abuso, ela é muito efetiva. Claro, a gente tem que proteger todo mundo já se aciona, né, em prol do que... A proteção integral da criança é constitucional, é do ECA também. Então, o que acontece? A primeira coisa que se faz é afastar. E nesse afastar, muitas vezes, fica 5, 6 anos, passa anos. E aí, gente, não é uma questão de obrigar o pai. Aí, né, você está falando da coisa do abandono afetivo. Nas falsas acusações de abuso, o que existe é um impedimento legal, é uma medida protetiva. E até que se prove que papagaio não é urubu, que ali tem uma falsa denúncia, porque aí entra a nossa incompetência como psicólogos. O João perguntou de cara, né, antes, mas a gente consegue diferenciar? Não é fácil, mas consegue. Né? Só que nós, psicólogos, também temos muito medo de botar o dedo nisso, porque a gente tem muito medo da justiça. Porque, né? Então, cria o que está acontecendo nos fóruns hoje, Sandra? Olha, ainda tem uma grande dificuldade dos juízes e promotores de declararem alienação parental. Ainda tem dificuldade. Em relação ao abuso? Ao abuso, mais ainda. Né? A denúncia do abuso imediatamente se afasta o suposto abusador. Só que há uma grande morosidade na justiça para que chegue
a conclusão. Deixa eu ver aqui. Sandra, nós temos um pouco de tempo ainda, mas eu gostaria, sim, que você desse sua mensagem. Prevenção, de alerta, de reparação, de road, dessa situação que você colocou, né? Dessa que eu coloquei, eu acho difícil, né? Também. Porque eu acho que quando escuta você, Sandra, eu estou até meio desroteado de saber, assim, porque a gente fica no primeiro momento impactado, né? Muito sofrido, né? Muito sofrimento. Porque envolve, como você falou, não envolve uma pessoa só, envolve toda a família, toda a sociedade, envolve a sociedade, né? Sim. O que você poderia dizer assim para a gente aqui? O que eu sempre digo é que as pessoas não tenham medo de denunciar. Sim. Porque muitas vezes a denúncia, você como pediatra, a denúncia é sentar com o pai ou a mãe, a avó, ou quem for, e dizer, olha, as consequências do que você está fazendo são essas, essas e essas. O que você está fazendo é tirando o direito do seu filho, da sua filha, porque muitas vezes a denúncia é assim, mas ele me bateu. Tá, ele foi um péssimo marido, mas e como pai? Ah, não, como pai ele era legal. Por que ele não pode conviver com o filho? Sabe, essa confusão da parentalidade com a conjugalidade é muito frequente nesses casos. Sandra, eu até com essa mãe já tive vários atendimentos com ela, já conversei muito, expliquei bem para ela, mas que independente de quem seja esse pai, a criança não quer saber. O pai pode ser um bandido, pode ser, né, um ex-presidiário, é o pai dela. Ela tem o direito de poder conviver com este pai. Sim. Então, a criança não quer saber se o pai está pagando pensão, se o pai está pagando com vale alimentação, se o pai está dando em espécie, se está fazendo... Ela não quer saber. E é um direito da criança isso. E essas ausências vão causando marcas. Eu conversei isso muito assim com essa mãe. Se esse pai tivesse preso, a criança teria direito de ir ao presídio. Entendeu? Então... É muito, então, por que esse muito pai? Assim, que tem mulheres também que às vezes acabam ficando com raiva, tem uma dificuldade de aceitar que o marido, né, fez outras escolhas e acaba também usando a criança nisso. É o que eu falo, né? Dessa dificuldade de vivenciar o luto. Verdade. Então, João, se a gente entende como uma tendência antissocial, usando a nossa linguagem unicotiana, sim, a gente consegue atuar. Porque a gente consegue olhar para esse sujeito, né, e dizer, ele está me pedindo ajuda, qual a ajuda que eu posso dar? Sim. Sabe? E aí eu vou poder ajudar essa criança, esse adolescente, porque eu estou trabalhando com outro olhar. E é isso que eu tento escrever nos meus pareceres para a justiça. O alienador está pedindo ajuda. Eu não estou desculpabilizando, vamos chamar assim, não. Tem gente que é maldoso, tem gente que faz de maldade mesmo. Mas eu penso que se eu olho como um pedido de ajuda, eu consigo mudar a minha ação e eu consigo mostrar para a justiça, olha, vamos olhar aqui, vamos proteger a criança, lógico, mas vamos olhar para esse sujeito que está pedindo ajuda. O que, Sandra, o Winnicott coloca muito, né, como esperança, né? Com esperança, exatamente. Sim, eu acho que a alienação é um gesto de esperança. O ato alienador é um gesto de esperança. Só que esse sujeito precisa entender que ele não vai encontrar aquele objeto sonhado. Aquele objeto não existe. Existe uma realidade. E a realidade não corresponde àquilo. Então, nós precisamos olhar para que essa criança, esse adolescente, porque ele adoece, a depressão infantil, adolescente, o suicídio é uma das consequências mais graves da alienação, mas nós também precisamos olhar para esse sujeito que a gente chama de alienador e tentar ajudá-lo. Sandra, você falou, eu sei que o professor está querendo encerrar, mas bem rapidinho, você falou em depressão infantil. Você tem algum material sobre depressão infantil?
qualquer hora, professora, a gente seria um tema bom, porque eu vejo tanta criança melancólica, sabe? Porque as pessoas geralmente falam muito das crianças que incomodam, mas essas crianças que ficam paradas, melancólicas, apáticas, e aí às vezes eu fico pensando... Eu não tenho trabalhado mais nessa área, mas eu vou dar uma pesquisada e se eu achar alguma coisa eu mando para o João. Vamos colocar um episódio sobre depressão. Eu acho necessário, importante. É um tema atual também. Sandra, nós vamos ter que terminar, né, em função de outras atividades, né, que temos agora 1 hora, mas eu agradeço profundamente, tá certo? João, estou sempre às ordens, querido. Quando precisar, a gente... É ótima a tua fala, adoro, desde o nosso encontro, maravilhosa. Esse horário é um horário tranquilo para mim, que eu não tenho consultório, o que eu puder ajudar. Na verdade, foi uma forma, quando foi pensado esse tema, sensibilizar, né? Sim. Levantar o problema, sensibilizar, e claro, não fica aqui porque é algo muito complexo, né? Mas já um olhar, né, sobre essa situação, até porque nós temos crianças aqui com essa situação, outras famílias, né? Nós temos 1000 famílias aqui, não sei se nessas 1000 famílias tem outras situações, né? Deve ter. E nós estamos aqui exatamente agradecer profundamente a sua gentileza, né? Um prazer, querido. De estar aqui. Tá bom? Quando precisarem, eu estou às ordens. Um beijo. Eu vou te mandar, eu vou mandar para você o nome do livro da Andréia. Eu acho que vale a pena para você conhecer. Ela fala ali muito bem dessa coisa, dessa questão da falsa acusação. Tá bom, gente? Você beijo. Tem alguma coisa sobre depressão também? Eu vou ver se eu acho. Se eu achar, eu mando para o João. Infantil. Obrigada. Tchau. Grande abraço. Outro, tchau. Tchau.